Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista e vamos falar hoje sobre o que é verdade. Para investigar esse assunto, estamos aqui com a psicóloga Marina Marasco, que está desenvolvendo uma pesquisa sobre por que a verdade é um tema filosófico. Eu gostaria de abrir essa entrevista exatamente perguntando por que isso. Tem muitas razões que a gente pode apontar, né? A principal delas é que pesa sobre o tema da verdade a questão de como é que nós podemos nos assegurar das nossas crenças. Eu acho que essa é a grande pergunta que sempre norteou a investigação filosófica. De que maneira nós podemos ter certeza das nossas crenças? Afinal, as nossas crenças norteiam também as nossas práticas, né? Então, essa é uma discussão que não é simples, é longa, né? Mas eu creio que o ponto de partida dela é esse, é a nossa vontade, a nossa necessidade de estar seguros acerca das nossas crenças, da nossa visão de mundo, e então para poder agir de acordo com esse norte, né, que Eu a gente acredito que a estabelece. investigação seja longa, como você já me falou, que vai ser demorado de certa maneira, mas é possível encontrar a verdade? Uma boa pergunta, né? Primeiro, antes da gente responder se é possível encontrar a verdade, é preciso saber o que é a verdade. Acho que essa é a primeira grande pergunta. E eu posso te dizer que, ao longo de toda a história da filosofia, houveram muitas tentativas para definir o que é verdade. E quando se tentaram definir o que era verdade, se notou que não era só definir o que era verdade, mas tentar descobrir como é que se define, qual é o objeto, aonde é que eu posso investigar, que coisa eu investigo, ou de que maneira eu investigo algo para se chegar ao que se chama verdade. Então, se descobriu que era um desafio e tanto. Então, o resultado disso é que a gente tem uma série de correntes filosóficas que tomam caminhos distintos nessa investigação. A gente tem até diversidade de objetos de estudo que se diz, olha, não, a verdade está na linguagem. Não, a verdade não está na linguagem. Outros dizem, né, a verdade está na realidade. Outros dizem, não, mas a verdade está na coerência daquilo que se diz. E aí, vários caminhos foram abertos e até esse leque de caminhos que se abriu nos faz, mais uma vez, questionar, afinal, o que é a verdade. Você é da área da psicologia. Exato. Está fazendo uma investigação filosófica. Em muitos momentos na psicologia, você procura um psicólogo, um psicoterapeuta, na área, um psicanalista, um psiquiatra, para descobrir uma verdade, algum tipo de verdade. Mas nem sempre. Uhum. A gente que sai, inclusive, para não encontrar a verdade. Uhum. Essa verdade é confortável? Olha que ponto interessante que você levanta. Só na sua pergunta já dá para notar que existem várias dimensões, a gente poderia pensar em várias dimensões de verdade. Existe a verdade daquele que procura o terapeuta, que é uma verdade particular, uma verdade para si. Né? Isso sem entrar até na questão de que se de fato ele está procurando a verdade ou um conforto. Né? Eu acho que foi mais ou menos isso que você quis me perguntar. E aí a gente também tem a outra verdade, que é a verdade que eu tenho investigado nesse meu projeto, nesse meu trabalho de investigação filosófica, que é essa verdade do mundo, né? O que a gente pode dizer de verdadeiro sobre como o mundo funciona, sobre o que tem de absoluto, né? Isso alguns autores vão pensar, na verdade, como algo absoluto. Então, boa pergunta, né? Será que a pessoa que procura um terapeuta está procurando uma verdade? E aí a resposta à sua pergunta vai depender de que caminho teórico você vai escolher para respondê-la. Para você ver que é muito controverso. Temos quantos anos de filosofia? Uau! Se eu se a gente errar, contar dos gregos, pelo menos né? uns 3.000 anos. Se a gente contar dos gregos... Algo nesse sentido. Talvez né? a gente sempre tenha tido filosofia. A gente está falando, você tá tomando como referência o mundo ocidental, né? Sim. Mas se a gente for para o mundo oriental, se a gente for pegar a filosofia budista, né, quantos mil anos? É incontável. Nesse sentido de busca da verdade, ela já foi buscada de uma certa maneira, por diversas maneiras, na verdade. Você escolheu uma perspectiva brandoniana. Exato. Por quê? Bom, a resposta à sua pergunta
eu preciso fazer uma volta um pouquinho na tradição filosófica, né? Como eu disse, foram muitas correntes que surgiram. Eu vou citar apenas 3, que são as consideradas tradicionais, né? Elas surgem na era moderna da filosofia. Né? Uma delas elas são mais antigas, os embriões dessas ideias são mais antigos, mas os teóricos acabam sistematizando no mundo moderno. Então, um dos principais representantes de uma dessas correntes, que é a corrente da verdade por correspondência, é um filósofo chamado Bertrand Russell. Então, essa teoria, ela entende que a verdade, ela reside na realidade. Mas o que é a realidade? E aí, esses teóricos vão tentar dizer que a realidade é o que acontece além, é um fato que existe além da minha percepção, da sua percepção, da minha opinião, da sua opinião, né? É o mundo como ele é. É assim que essa corrente entende a verdade. E é a maneira que a gente acaba, talvez, no cotidiano, tendo isso como certo, né? A outra corrente vai dizer que não tenho como saber o mundo como ele é. Como é que eu acesso o mundo como ele é, se não pela minha percepção, pelos meus sentidos, pela minha história, pelo meu... Então, não. A verdade, ela está no mundo das ideias e a gente consegue representar a verdade, existe uma verdade absoluta, mas essa verdade, ela é representada por sistemas coerentes de descrições do mundo. Aí já desloca para a linguagem, já desloca para o teor das nossas afirmações acerca das coisas. Então, a depender de como essas afirmações estão estruturadas e relacionadas a determinados sistemas de crenças, se esses sistemas eles figuram o universo, como o universo é, então essa afirmação ela é verdade. Eu lembro da parte da verdade de uma situação curiosa, que eu sempre termina me deixando curioso sobre essa questão do conceito de verdade. Você poderia afirmar em 1850 que todo cisne era branco. Uhum. Até você descobrir numa viagem, na descoberta da Austrália, que existe cisne preto. Nesse sentido, você falou de sentido, dá para captar a verdade? Você falou, você está falando no sentido de nossos sentidos, do que nós percebemos. É possível perceber a verdade nesse sentido de investigação? Não causa um medo nessa investigação de chegar e dizer assim, não sei se dá para compreender todas as perspectivas? A sua pergunta é justamente a pergunta que os pragmatistas fizeram, né? E aí eles escolheram um caminho diferente, que é o exemplo do Brandon, né? Então, William James começa a pensar sobre isso que você pensou, né? Estavam brigando, um brigava dizendo que não, a verdade estava no mundo das ideias, outro não, está na realidade em si. Mas aí a pergunta fica, mas como é que eu acesso essa verdade e como que eu posso afirmar que existe uma única verdade compartilhada por todos, enfim. E aí o pragmatista vai dizer, não, olha, o que a gente tem que se preocupar é com aquelas verdades que impactam nas nossas relações com os outros e com o mundo. Essa verdade importa, porque essa é a verdade alcançável. Então, a verdade que importa é aquela que dita, que impacta na vida prática. Basicamente, é isso que o pragmatista está preocupado. Dá um exemplo. Por exemplo, eu posso dizer que crer que existe apenas um Deus é mais verdadeiro do que crer que existe que existem vários deuses. Veja, essa é uma verdade que vai virar sempre uma disputa ideológica. A gente não tem hoje como verificar uma ou outra verdade. O que um pragmatista diria? De que maneira afeta a sua vida acreditar que existe um único Deus? Então, analisando a maneira como isso lhe afeta, pode-se dizer que isso está servindo como uma verdade. Isso está servindo como uma asserção verdadeira do mundo. Mas seria uma relativação? Deixar a verdade relativa? Então, esse é um grande desafio que os pragmatistas enfrentam e uma grande crítica, né? Se diz dos pragmatistas, de alguns pragmatistas, que eles têm uma noção relativista da verdade. E o pragmatista ele vai dizer que não, que isso não é uma noção pragmatista.
aliás, uma noção relativista da verdade. Por que não? Porque não é uma verdade que você escolhe ao bel prazer. Veja, a verdade está naquilo, no funcionamento das relações. E não é uma escolha deliberada de alguém que, não, eu vou escolher qual é a minha verdade. Não é algo parecido com mentiras sinceras me interessam, não. Não, então, pois justamente. Na verdade, é algo que já está incorporado nas nossas práticas. Por exemplo, o autor, o Brandon. E aí porque eu escolhi o Brandon é porque ele tem uma teoria que tem ganhado força no mundo filosófico contemporâneo, que é uma visão pragmatista de como a gente adquire conceito, como é que a gente nomeia as coisas e como que esse nomear vai construindo a nossa racionalidade, como esse nomear ele vai construindo as nossas crenças. E ele tem uma maneira muito interessante de conceber a verdade porque ela é um tema filosófico. Ele entende que quando a gente nasce, a gente acaba nascendo inserido num contexto social. Então, para começar, dizer que a verdade é uma coisa particular e individual já está descolada dessa noção social. Então, ele acredita que, primeira coisa, a gente nasce num ambiente social. Então, a nossa linguagem, a maneira que a gente vai nomeando as coisas do mundo e entendendo, portanto, a partir da nomeação, da relação que a gente cria com essas coisas do mundo, é que a gente vai construindo o nosso entendimento do mundo, a partir dessas relações. Então, a verdade nada mais é do que uma construção contextual. Ela pode ser mais certa ou menos certa, é relativa? Não é relativa. Ela é relativa, talvez, àquele contexto e a determinadas circunstâncias que ela acaba permitindo, né? Então, ela está inserida dentro de um funcionamento. Acho que a palavra-chave da verdade, de outros conceitos, é o funcionamento dentro de uma teia, de uma rede de relações na qual a gente está inserido desde que a gente nasce. Quando me vem essa questão de descobrir, de conhecer, de desvelar, de revelar, sempre me vem também duas frases, né? A primeira, quase que uma abertura de uma filosofia moderna, que é a conhece-te a ti mesmo, no sentido social. Ao mesmo tempo, popularmente se ficou conversando, se fala muito no popular que a ignorância é um caminho para a felicidade. Saber a verdade pode trazer tristeza? Olha, depende de que verdade você se refere, né? Porque são duas posições, são duas sentenças completamente opostas. Exatamente. Você tem que, você precisa se conhecer ou conhecer o mundo, no sentido, e você tem o não conhece não, é melhor ficar sem saber. Você vai se decepcionar, né? Creio que algumas verdades podem ser decepcionantes, né? Creio que o conhecimento, ele pode trazer sofrimento, e aí é uma opinião que eu acredito que alguns filósofos tenham de fato. Mas isso quando a gente... mesmo essa verdade que traz sofrimento, ela tem nela em si o peso de um juízo. Por que a verdade, essa verdade que você descobre, do conhece-te a ti mesmo, ela pode ser penosa? Talvez por causa do juízo que você aprender a fazer de certos elementos dessa verdade. Ou das suas expectativas? Ou das suas expectativas. Então, até mesmo o seu desapontamento com essa tal verdade está inserido num sistema de crenças que você desenvolve a partir do contexto social, histórico que você está inserido. Então, de repente, por isso que a sua pergunta, ela procura uma resposta absoluta. A verdade é boa ou é ruim? Então, na visão pragmatista, a gente não pode pensar em verdade absoluta ou verdade como algo especial, que tem uma essência a qual a gente está direcionado a buscar. A verdade é uma prática. A verdade é só o endosso quando você diz assim, olha, o céu hoje estava bem claro, sem nuvens. Eu vou dizer, é verdade. Eu estou endossando a sua afirmação por uma série de motivos, ou porque eu vi o céu, ou porque eu conheço você, sei que você não é dado a mentiras. Então, eu tenho uma série de razões, de justificativas para afirmar a sua asserção, para confirmar, para endossar. Então, é assim que se constrói a verdade. O problema é que, em algum momento,
o problema ou não, né, porque essa é a mola propulsora da filosofia, mas em algum momento se levou isso a uma expectativa extrema de encontrar uma verdade que fosse indubitável. E aí, dentro da visão pragmatista, essa verdade ela é uma busca inalcançável, mas necessária. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, estamos aqui falando sobre a verdade e é verdade que vamos para o intervalo. A gente volta já.